Palavras diárias de Deus. O homem tem vivido sob a mortalha da influência das trevas, preso em escravidão à influência de Satanás, sem ter como fugir. E o caráter do homem, após ter sido processado por Satanás, está se tornando cada vez mais corrompido. Pode-se dizer que o homem sempre viveu com o seu caráter satânico corrompido, incapaz de amar verdadeiramente a Deus. Sendo assim, se o homem deseja amar a Deus, precisa ser despojado de sua hipocrisia, presunção, arrogância, convencimento e coisas semelhantes, todas as quais pertencem ao caráter de Satanás. Caso contrário, o amor do homem será um amor impuro, um amor satânico que não pode, de modo algum, receber a aprovação de Deus. Sem ser diretamente aperfeiçoado, lidado, quebrado, podado, disciplinado, castigado ou refinado pelo Espírito Santo, ninguém é capaz de amar verdadeiramente a Deus. Se você diz que uma parte de seu caráter representa a Deus e, portanto, você é capaz de amar verdadeiramente a Deus, então você fala com arrogância e é um homem irracional. Tais pessoas são o arcanjo. A natureza inata do homem é incapaz de representar Deus diretamente. Ele deve abandonar sua natureza inata por meio da perfeição de Deus e somente então, somente cuidando da vontade de Deus, cumprindo a sua vontade e, além disso, submetendo-se à obra do Espírito Santo, seu viver poderá ser aprovado por Deus. Ninguém que vive na carne é capaz de representar Deus diretamente, a menos que seja um homem usado pelo Espírito Santo. Entretanto, mesmo para uma pessoa como essa, não se pode dizer que seu caráter e o que ela vive representam completamente Deus. Pode-se apenas dizer que o que ela vive é dirigido pelo Espírito Santo. O caráter de tal homem é incapaz de representar Deus. Embora o caráter do homem seja ordenado por Deus, isso é inquestionável e pode ser considerado uma coisa positiva. Ele foi processado por Satanás, portanto, todo o caráter do homem é o caráter de Satanás. Algumas pessoas dizem que o caráter de Deus é direto ao fazer as coisas, e que isso também é manifesto nelas, que seu caráter é assim também. Portanto, dizem que seu caráter representa Deus. Que tipo de pessoas são essas? O caráter satânico corrompido é capaz de representar Deus? Quem quer que declare que seu caráter representa Deus, blasfema contra Deus e insulta o Espírito Santo. O método com o qual o Espírito Santo opera mostra que a obra que Deus faz na terra é unicamente a obra de conquista. Como tais, os muitos caracteres satânicos corruptos do homem ainda têm de ser purificados. O que ele vive ainda é a imagem de Satanás. É o que o homem crê ser bom e representa as ações da carne do homem. Mais precisamente, representa Satanás e absolutamente não pode representar Deus. Mesmo que um homem já ame a Deus a ponto de ser capaz de desfrutar de uma vida celestial na terra, de fazer declarações como: "Ó Deus, não consigo amá-lo o suficiente", e tenha alcançado o reino mais alto, ainda não se pode dizer que ele vive Deus ou representa Deus. Pois a essência do homem é diferente da de Deus, e o homem nunca pode viver Deus, tampouco se tornar Deus. O que o Espírito Santo orienta o homem a viver está apenas de acordo com o que Deus pede ao homem. Todas as ações e feitos de Satanás se manifestam no homem. Hoje,
todas as ações e feitos do homem são uma expressão de Satanás e, portanto, não podem representar Deus. O homem é a corporificação de Satanás, e o caráter do homem é incapaz de representar o caráter de Deus. Alguns homens têm bom caráter. Deus pode fazer alguma obra através do caráter de tais homens. E a obra que eles realizam é dirigida pelo Espírito Santo. No entanto, seu caráter é incapaz de representar Deus. A obra realizada neles por Deus somente consiste em operar com e desenvolver o que já existe em seu interior. Sejam profetas em tempos remotos ou aqueles usados por Deus, ninguém pode representá-lo diretamente. Todos os homens vêm a amar a Deus apenas sob a coação das circunstâncias, e nenhum se empenha em cooperar por vontade própria. O que são coisas positivas? Tudo o que vem diretamente de Deus é positivo. No entanto, o caráter do homem foi processado por Satanás e não pode representar Deus. Somente o amor, a disposição para sofrer, a justiça, submissão, humildade e ocultabilidade do Deus encarnado diretamente representam Deus. Isso porque, quando veio, ele não tinha uma natureza pecaminosa e veio diretamente de Deus, sem ter sido processado por Satanás. Jesus apenas se assemelha à carne pecaminosa e não representa o pecado. Portanto, suas ações, atos e palavras, até o período anterior à realização de sua obra por meio da crucificação, incluindo o momento de sua crucificação, são todos representativos de Deus diretamente. O exemplo de Jesus é suficiente para provar que qualquer homem com uma natureza pecaminosa não pode representar Deus, e que o pecado do homem representa Satanás. Ou seja, o pecado não representa Deus, e Deus é sem pecado. Mesmo a obra efetuada no homem pelo Espírito Santo só pode ser considerada como tendo sido dirigida pelo Espírito Santo, e não se pode dizer que foi realizada pelo homem em nome de Deus. Mas no que diz respeito ao homem, nem o seu pecado, nem o seu caráter representam Deus. Ao contemplar a obra que o Espírito Santo realizou no homem desde o passado até o dia atual, é possível ver que o homem tem aquilo que vive porque o Espírito Santo tem feito obra nele. Pouquíssimos são capazes de viver a verdade depois de serem lidados e disciplinados pelo Espírito Santo. Ou seja, só a obra do Espírito Santo está presente. A cooperação por parte do homem está ausente. Você enxerga isso com clareza agora? Assim sendo, o que você deve fazer para dar o máximo de si a fim de trabalhar em conjunto com o Espírito Santo enquanto ele opera e, dessa forma, cumprir o seu dever?